Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Irmãos, nós temos que orar, buscar a Deus mais do que nunca, porque estamos vivendo num momento jamais visto na humanidade, a não ser na Segunda Guerra Mundial. Eu até comentei isso no vídeo para os jovens. Veja que muitas coisas estão se desenrolando na humanidade. E nós, crentes que vivemos neste tempo, nós temos que fazer a diferença, tanto na nossa vida e na nossa família, quanto também no mundo. Não adianta a gente ficar no WhatsApp, ficar notícia, ai meu Deus, ficar preso, coronavírus, e ficar só vendo isso em todo lugar, na mídia. Não, meus irmãos. Pega esse tempo de quarentena, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, já que tem tendo esse tempo, vai se preparar espiritualmente para que nós venhamos conseguir verdadeiramente vencer esta batalha. Amém? No nosso título de hoje, nossa lição 13, última lição do trimestre, diz assim: o novo homem em Jesus Cristo. Apesar que as igrejas estão fechadas, mas nós continuamos fazendo o, o comentário da lição, porque as lições online, as escolas online, todos os irmãos podem acompanhar. Nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tudo isso é um processo. A nossa vida com Cristo é tudo um processo. Não adianta a gente achar que a gente levantou a mão para o céu, está totalmente liberto. Muitas coisas a gente tem que ser liberto, claro, instantaneamente. Mas não pode ter essa ilusão de que, não, irmãos, é uma coisa que vai com o tempo. É o tempo que vai nos ajudando a vencermos as batalhas da nossa vida, a vencermos algumas coisas que estão incrustadas na nossa carne que a gente precisa deixar. Verdade prática: a salvação em Cristo, em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Jesus foi o completo dos seres humanos por quê? Porque não pelo fato de ele ser Deus, mas porque ele foi um homem perfeito, não pecou. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre repito isso, porque alguém já disse que Cristo nunca usou a sua divindade para poder usar na sua humanidade para não pecar. Ele não pecou porque ele realmente resistiu ao pecado como um ser humano e não como um Deus todo-poderoso. Leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 1, capítulo 3, do versículo 1 ao 16, existia um fariseu Nicodemos, como nós sabemos, é uma história que todos conhecem, e ele, muito curioso, tem algumas questões aí por trás, algumas linhas extra-bíblicas, que eu falo extra-bíblica não está registrado na Bíblia, mas eu não vou me ater a isso. O que eu vou me ater é que houve esse homem, Nicodemos, que foi querer falar com Jesus, ter uma conversa com Jesus, ter uma conversa teológica com Jesus, debater ali teologicamente, ou aprender alguma coisa, ou porque, como é que eu posso dizer, ele realmente tinha assim uma admiração por Jesus. Porém, ele foi ter com Jesus na noite, para ninguém ver. Isso é muito interessante, porque ele foi na noite, à noite, madrugada, pode ser, para ninguém vê-lo entrando para falar com Jesus, porque poderia ser uma vergonha isso. Porém, ele foi ter com Jesus. Começou a conversar com Jesus, Jesus ali falando com ele faz uma pergunta para Jesus, fala: olha, é necessário que o homem nasça de novo. Aí o teólogo, o príncipe, o homem catedrático, não sabia o que significava isso, porque ele jamais tinha ouvido uma coisa dessas. Mas Jesus é tão revolucionário, usa coisas tão simples para nos ensinar tantas coisas. Ele falou: é necessário que o homem nasça de novo. Aí o homem, teólogo, o que esse homem faz? Olha a pergunta dele: mas nós temos que entrar na barriga da nossa mãe outra vez e nascer? Não, não tem nada a ver. Aí Jesus fala: olha, você conhece o vento? Ninguém sabe nem para onde o vento vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido na carne e no espírito. Ninguém sabe. Ele pode ir para cá, ele pode ir para lá, mas o certo é que ele tem que nascer de novo. Quando o homem nasce de novo, a sua velha criatura deixa para trás. Ele está nascendo um novo nascimento, mas não é um nascimento carnal, mas sim um nascimento espiritual. Não é um nascimento que você vai perder toda a sua consciência que você tinha. Não, a sua consciência vai ficar lá.
porém agora uma consciência renovada, fortificada e fortalecida. É assim que o Senhor Jesus estava falando com ele, e essa é a mentalidade que nós temos que ter também. Nossa introdução: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Irmão, é uma pergunta. Claro, do ponto de vista humano, está dizendo bem aqui, não. Nós nunca vamos ser perfeitos. Nunca. Perfeito como Cristo, nunca. Primeiro, que a gente não nasceu de uma virgem. Segundo, que a gente já cometeu tantos pecados na nossa caminhada. Mas uma coisa, Cristo nos deu a oportunidade. O que? Nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, é que nós vamos conseguir caminhando com Jesus, nos aproximando de Deus, através do arrependimento. Tópico 1, o nascimento do novo homem. Nascido não do sangue, nem da carne. Aqui vai falar de Jesus e Nicodemos, mas eu quero me ater a essa questão aqui. Nascido não do sangue e da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Então é aquilo que nós estávamos falando. O homem, quando ele nasce de novo, ele nasce de Deus. Ele nasce não da carne, não do sangue, mas sim do Espírito. A sua consciência, o seu intelecto, a sua alma, ela se renova. Por quê, meus irmãos? É complicado, porque o que nos instiga a pecar, a nossa carne instiga a nossa alma a pecar. E o nosso espírito instiga a nossa alma a falar com Deus. Então, às vezes, a nossa alma fica ali, mas o nosso corpo tem que colaborar com isso. O nosso corpo tem que olhar para aquilo que realmente agrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Então, por isso que tem que haver um esforço da nossa parte. Tem que haver uma decisão da nossa parte. E aqui, nascido de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus. O homem tem que decidir nascer de Deus. Deus, ele já decidiu na eternidade que você pode ter a oportunidade de nascer dele. Mas agora cabe a nós. Essa decisão tem que caber a nós. Nós temos que decidir nascer de Deus. Isso tem que ser uma decisão nossa. A oportunidade está aí. Ninguém vai nascer e vai ter o corpo rejuvenescido, não. Mas a nossa mente tem que ser rejuvenescida. A nossa mente tem que ser uma mente nova. A nossa mente tem que ser uma mente sem mácula, sem mancha, sem pecado. O nosso coração, os nossos passos, porque o que manda no nosso corpo é a nossa mente. O nosso corpo, os nossos dedos só mexem, as nossas pernas, o nosso braço, porque há um detector no nosso cérebro que manda ele fazer isso. É que é tão rápido que a gente não consegue saber. Porém, todo movimento que a gente faz, quem manda é o cérebro. Então nós temos que usar as ferramentas que Deus nos deu, o corpo que Deus nos deu, a nosso favor na eternidade. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O batismo em água é um simbolismo acerca do novo nascimento. Porque tem que ser numa água corrente, né? É lógico que nós moramos em cidade, eu também fui batizado em piscina, num tanque, mas as pessoas ali naquela época de João Batista, quando ia se batizar, existia aquela água corrente que levava os pecados, que levava a coisa. A água que um se batizou não é a mesma água que o outro vai se batizar. E a água que você se batizou, se você se batizasse, claro que não precisava se batizar pela segunda vez e não precisa, e fosse batizar a segunda vez, a água não era a mesma. E nem você também seria o mesmo. Mas aqui nós vemos que essa questão da água é um simbolismo, porque nós entendemos que a água é o que limpa. O que nós temos de um bem que mais limpa é a água. Citando o coronavírus, os especialistas dizem que é melhor do que álcool em gel é sempre estar com as mãos limpas, higienizadas, lavadas com água e sabão, água corrente. Nascido do Espírito Santo, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Então, para haver renovação, tem que haver arrependimento. Mas, se o Espírito Santo quiser atuar na nossa vida, nós restringirmos a sua atuação na nossa vida, a sua atuação vai ficar restringida. Não vai evoluir, não vai melhorar, não vai, meus irmãos. O que vai ficar vai ser uma atuação restringida. Então nós temos que deixar o Espírito Santo, se nós queremos verdadeiramente esse nascer de novo, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida com total liberdade. É isso que
tem que ser da nossa parte. A justificação do novo homem. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas aparentemente, meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Irmãos, nós fazemos boas obras, nós podemos ser bons cidadãos, isso não é mais nada do que nossa obrigação. Nós ajudamos o pobre necessitado, isso não faz nada do que a nossa obrigação de sermos seres humanos. Isso não vai dizer que a gente salvo, se a gente vai ser salvo ou não salvo. O que quer dizer é só que a gente está sendo um bom cidadão. Claro, ser um bom cidadão, ajudar o próximo, faz parte da nossa vida cristã. Mas, até aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Deus, que são ateus, que são satanistas, eles também fazem essa questão de ajudar o próximo, de fazer o bem para a sociedade, de uma certa forma. Mas aqui, a maravilhosa doutrina da justificação. Mas quando nós entramos nessa parte, no tópico 2, aqui na parte 2, nós vemos que o pecador, aí é que está a diferença. Não é apenas o cidadão. Agora é o homem. É o homem criado à semelhança de Deus. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que o mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Ou seja, é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Porque tem muito homem que é bom, tem muitos homens que é ruim, mas o que vai mandar quem realmente nós somos verdadeiramente é aquilo que está dentro de nós. Porque se aquele pessoa é ruim, ele já é ruim, ele mostra, ele não tem vergonha nenhuma de mostrar quem realmente é. Agora o problema é que aquele que é bonzinho, mas por dentro é terrível. É um sepulcro caiado, como Jesus chamou os fariseus. Tópico 3. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Ou seja, Deus ele não se lembra dos pecados que a pessoa cometeu, principalmente quando antes de ser crente, porque é o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nasceu de novo, não que Deus esqueceu, meus irmãos, não leva em conta aquilo que o homem fez dali para trás. Agora é daqui para frente. Então veja que para Deus é isso que nós temos, porque antes ele não tinha consciência de pecado, ele não tinha, porque às vezes a gente fala isso, cara, e todo mundo sabe quando está errado, mas a consciência de realmente algo vir e falar para ele verdadeiramente, não, você está errado, você precisa mudar. A pessoa faz muitas vezes por prazer, mesmo que a sua consciência está o acusando, que ele está infringindo uma lei cerimonial, uma lei de casamento, uma lei até mesmo da sociedade. Às vezes ele tem essa consciência porque também dá um certo prazer. Mas quando nós vemos que o homem nasce de novo, ele tem a consciência de pecado e o Espírito Santo está falando com ele constantemente. Aí o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus age. Não é somente a sua consciência humana que age. Agora o Espírito Santo de Deus já é algo muito maior que está agindo naquela mente. A santificação como posicionamento. Parte tópico 3, a santificação do novo homem. No exterior, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Ou seja, agora ele é visto de uma outra forma, agora há o respeito por ele. Porque antes disso, a pessoa havia o respeito, mas no mundo espiritual é diferente. Porque agora que ele nasceu de novo, agora que ele se converteu, agora ele está num novo passo. Agora ele está caminhando em direção ao arrependimento, em direção a melhorar a sua vida, em direção à santificação. E aqui, o parte 2, santificação como processo. A santificação é um processo na nossa vida. Tem muita coisa que nós temos que deixar na hora, como eu já disse, tem muita coisa que a pessoa aceita Jesus, já deixa, mas tem outras que vai ser um processo. A santificação é um processo. Nós temos que estar totalmente abertos a que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida para que nós venhamos a aceitar, venhamos chegar ao fim deste processo. Nós, cristãos, nós, servos de Deus, estamos sempre em processo. Parte 3. Santificação é a vontade de Deus no novo homem. O homem tem que desejar
O homem tem que desejar ser santificado, o homem tem que querer ser santificado, o homem tem que desejar ser liberto. Mesmo aquilo que muitas vezes o prende, a pessoa fica presa a alguma coisa, um programa, futebol, qualquer coisa desse gênero, a pessoa tem que desejar tem que desejar a ser liberto. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar para ela o que ela está errada. Mas se ela não quiser mudar, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não força ninguém. Ele não vai pegar a pessoa à força, tirar a pessoa dali e colocar ali. Tirar a pessoa daqui e colocar ali. Ele não vai fazer isso. O que ele vai mostrar para a pessoa são caminhos para a pessoa desejar, ansiar esta santificação, desejar se arrepender, desejar melhorar de vida, desejar uma outra história, uma outra realidade para a sua vida. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem que o homem é pecador. Ele não vai arrancar o homem de lá e colocar ali sem o homem tem que desejar, tem que querer. Porque às vezes não, nós temos fraquezas e o Espírito Santo de Deus age exatamente nas nossas fraquezas quando nós desejamos verdadeiramente sermos, verdadeiramente alcançarmos o arrependimento, alcançarmos a regeneração. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Aquilo que eu já falei, mas eu queria ler aqui uma parte. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Então que a igreja volte a pecar arrependimento. Vamos parar com esse evangeliquez aí, com esse evangelho terrível e baixo e sem conteúdo, e comece a pregar a Bíblia, irmão, arrependimento. A pessoa vir ter consciência, para de ocultar a verdade do povo e comece a pregar a verdade para o povo. Não adianta nada fazer curso de teologia, ter curso disso, eu tenho bacharel, mas quando vai ser... É um mestre na gastronomia, se fosse a gente colocar, é um mestre na gastronomia, é um mestre na gastronomia. É um grande cozinheiro que fez faculdade na França, com os melhores chefes, mas quando vai servir para o povo, serve miojo. Todo mundo sabe que é miojo, um macarrãozinho ali, serve qualquer coisa para o povo. Vamos começar a preparar a comida, mas se estuda tanto, se prepara tanto, mas prepara uma comida melhor. Não vai ficar enrolação com o povo, não, dar fast food para o povo, não. É comida. Não adianta nada lá comprar o fast food lá e dar para o povo, não. É comida, é preparo, é busca, é preparar o alimento, é pegar alimento fresco, é pegar coisa boa, colocar na mesa que nós, quando estamos no culto, é uma mesa. Oferecer para o povo coisa boa, coisa que realmente dá sustância, coisa que tem vitamina. O que é vitamina espiritual? É isso que os pastores, os líderes têm que pregar para o povo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E a nossa conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessas bem-aventuranças estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Que nós venhamos verdadeiramente desejar se santificar, que o Espírito Santo de Deus, quando mostrar o nosso erro, a gente não venha, não tem nada a ver, não tem problema, mas sim a gente venha aceitar e venhamos mudar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.